Pode soltar o grito de é campeão, Brasil. Rafa Câmara, o brasileiro da Trident na Fórmula 3, garantiu hoje mais cedo, lá na Hungria, o título desse ano da categoria. E vamos falar sobre ele e também de Gabriel Bortoleto, que teve o seu melhor final de semana na Fórmula 1. Ou seja, não um dia, mas o final de semana quase perfeito, digamos assim, para os brasileiros no automobilismo. Então, se você ainda não é inscrito no Grid de Largada, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser dar um apoio extra aqui pra gente, tem o QR Code que aparece de vez em quando aí na tela, tem o Pix na descrição do vídeo e, claro, se quiser virar membro do canal, é só assinar o plano Road to Indy pra cima. R$ 4,99 e você tem vários benefícios, como sorteios de miniaturas todos os meses pela CF Miniaturas, que é a nossa parceira aqui no canal. Você pode comprar as miniaturas no site deles também e, claro, outros benefícios mais, como o Grid Manager, o Grid Fantasy, o acesso exclusivo ao nosso WhatsApp aqui do canal e muito mais, pessoal. Lembrando que esse mês é o mês do Grid Largada. No dia 10 a gente vai fazer o sorteio. O segundo, terceiro e quarto colocados vão ganhar R$ 50 cada um nesse sorteio. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, falar sobre Gabriel Gomes, porque ontem ele venceu a corrida 1, a qual ele foi pole, e a corrida 2 foi suspensa indefinidamente por conta do acidente que teve na largada. E até o momento, a informação que eu tenho aqui para mim é que não foi decidido nada. Até então ela está suspensa, pode acontecer, mas acredito que pelo horário talvez ela não ocorra, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, fiquem ligados aí no YouTube da categoria, porque o Gabriel Gomes pode acabar correndo, pode ter essa segunda etapa do final de semana, essa segunda corrida do final de semana. E na corrida 3, o brasileiro foi quarto colocado, assegurando ainda assim a segunda posição no campeonato. Agora sim, vamos falar dele, Rafa Câmara, brasileiro, piloto da Trident e agora campeão da Fórmula 3. Galera, a Rafa Câmara nesse final de semana foi incrível. Aliás, principalmente agora, nessa corrida principal de domingo, ele foi muito bem. Inicialmente, a corrida foi dada com largada em movimento por conta da chuva. Então, por conta da segurança, eles preferiram, a direção de prova preferiu largar atrás do safety car. Isso favoreceu o Rafa, que podia ditar o ritmo inicial, podia ditar quando eles iriam largar. E pessoal, na corrida o Rafa Câmara não foi ameaçado. Ok, teve alguns momentos que o Mariboia chegou perto do brasileiro. Alguns desses momentos o Rafa foi teoricamente salvo pelo safety car. O Mariboia estava chegando, mas não chegou a ameaçar de fato o brasileiro. E todas as outras vezes o Rafa conseguiu controlar a situação. Às vezes ele conseguia abrir vantagem, às vezes ele conseguia ter uma diferença mínima para o Mariboia. Ficava ali cerca de 1 segundo, às vezes caía para 0.7, 0.6, depois aumentava para 1.2, 1.3, 1.4. O Rafa foi assim a corrida toda. Uma pilotagem exemplar que carimbou o seu título. Parabéns, Rafa Câmara, que venceu não dando chance aos outros adversários. E lembrando, Rafa conseguiu sua quarta vitória na temporada. Ele empata com outros pilotos que já conseguiram 4 vitórias em uma mesma temporada da Fórmula 3. Se na corrida no final desse mês, em Monza, ele ganhar, ele vai atingir a 5ª vitória e vai ser o recordista solo da categoria. E lembrando, pessoal, se o Rafa Câmara bater esse recorde, lembra da minha promessa. Eu pinto o cabelo de vermelho e apareço aqui para vocês. Aliás, nós temos não só que parabenizar o Rafa pela pilotagem, mas sim pela estratégia de carreira que ele e toda a sua equipe tiveram. Saíram da sombra do Kimi Antonelli, fizeram mais um ano de freca quando parecia que seria algo ruim, acabou garantindo um título para o brasileiro e agora com o título da Fórmula 3 ele já tem os pontos da superlicença garantidos. Caso ele queira, caso uma equipe, a Ferrari no caso, queira solicitar a superlicença para o brasileiro, já pode fazer isso no ano que vem. O Rafa já consegue essa parte. E outra coisa, pessoal, se eu não estiver enganado, eu dei uma pesquisada rápida aqui, Rafa Câmara, que ano passado conquistou a freca em seu 2º ano na categoria, agora conquista a Fórmula 3 como piloto estreante e ano que vem
pode vencer a Fórmula 2 também como piloto estreante se ele conseguir esse feito, ganhar a Fórmula 2, a Fórmula 3 e uma categoria de acesso que vem antes da Fórmula 3, ele terá sido apenas o segundo piloto na atual época a conseguir esse feito. O outro piloto que conseguiu isso foi o Oscar Piastri, que venceu Fórmula 2 e Fórmula 3 em seu ano de estreia e também conquistou a Fórmula Renault. Novamente, parabéns ao Rafa e vamos torcer, pessoal. Vai ter Monza no final do mês, como eu já havia dito anteriormente, e Rafa ainda pode correr na Fórmula 2 esse ano. Como depois de agosto, depois de Monza, não tem mais prova da Fórmula 3, pode ser que ele faça uma ou duas etapas pela própria Trident na Fórmula 2, justamente para pegar a mão desse carro, já ter uma experiência prévia, já conhecer o carro a qual ele vai correr ano que vem. Ok, estamos felizes por Rafa Câmara, mas também estamos felizes por Gabriel Bortoleto, pessoal, porque que corrida, a melhor do ano do brasileiro. E olha, ainda bem que eu errei, porque eu tinha dito que a Sauber não iria desempenhar bem nessa prova. Ok, no TL1 eles estavam mal, mas depois, principalmente no TL3, a Sauber conseguiu corrigir os problemas, pelo menos com Gabriel Bortoleto, que fez uma prova exemplar, em nenhum momento comprometeu, chegou a ser ultrapassado, por exemplo, pelo George Russell, mas fazia parte da estratégia, que era de uma parada, ou seja, ficar um bom tempo na pista, ele consequentemente seria ultrapassado, mas largando na 7ª posição, sua melhor posição de largada, conseguiu terminar em 6º. Bortoleto foi muito bem na largada, fez uma largada excelente, coisa que ano passado, principalmente, foi uma crítica muito intensa dos torcedores brasileiros para cima dele. Conseguiu ultrapassar o Lance Stroll na largada, não perdeu mais a posição e depois teve uma corrida razoavelmente tranquila. Chegou a ameaçar o Alonso, tentou ultrapassar, mas não conseguiu, faz parte, mas no geral, pessoal, teve ali um ótimo desempenho, foi seguro, obedeceu às ordens da equipe, conseguiu conservar os pneus e traz o resultado para casa. Bortoleto está sendo muito elogiado lá no exterior. E galera, outro detalhe aqui, Bortoleto está tendo um grande rendimento agora. E eu já falei anteriormente uma coisa que muitos haters já falaram aqui. O que importa não é o rendimento, o que importa é o resultado. E Bortoleto agora está trazendo o resultado. Está, inclusive, bem melhor que o Hulk nas últimas corridas. E aí eu pergunto, cadê os haters? Cadê aqueles que criticavam Bortoleto? Cadê agora eles falando que ele está bem, o parabenizando? Nessa hora, esses caras não aparecem. Nessas horas, eles fogem, ficam escondidinhos ali. Então, sinceramente, pessoal, daqui para frente, quem falar mal do Bortoleto no chat ou em algum outro lugar, sinceramente, mas é isso, pessoal. O que vocês acharam desse final de semana? Rafa Câmara campeão. Será que ele conquista a 5ª vitória em Monza e eu pinto o cabelo de vermelho? E Bortoleto vai melhorar ainda mais? Vai conseguir se desenvolver ainda mais nesse ano e trazer ótimos resultados? Quem sabe aí no Brasil ele não consegue alguma coisa. Então é isso, pessoal. E quem sabe ainda não tenho certeza, talvez uma live hoje, mas provavelmente vai ser apenas na quarta-feira, porque a gente vai ficar um bom tempo aí sem corrida, né? Sem Fórmula 1 principalmente, sem Fórmula 3 também. Então a gente tem que ter conteúdo pro meio da semana. Então é isso, talvez quarta-feira, não hoje, esticando a base aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então veio com a gente. Se posicione você também no grid largada by Epic Game. Um grande abraço, pessoal, e até mais.